Já estamos ao vivo, você que está passando aqui no meu feed, que está vendo depois ou que está sendo avisado pelo Instagram agora, estou aqui para uma live da saga O que é o Capitalismo. Essa saga, na verdade, começou na segunda-feira passada, que foi a segunda pós-eleição, onde eu comecei... Peraí que eu estou chupando uma pastilha aqui. Chupando uma pastilha para voz. Vida de professor. Na segunda-feira passada, eu comecei uma saga, uma série de lives que vão contar a história do capitalismo e fazer a gente entender juntos como que o capitalismo veio se desenvolvendo e como que ele está hoje. Mas para isso a gente precisou começar lá atrás. E na live passada, nós começamos a falar sobre a primeira fase do capitalismo. Eu preciso relembrar algumas coisas com vocês, porém eu prometo que vai ser rápido, para a gente começar a falar da fase seguinte, que é o nosso objeto de estudo da live de hoje, tá bom? Então, lá na live da segunda-feira passada, nós falamos sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Isso acontece ali entre o século XV e o século XVI. E por que esse momento, esse recorte histórico é importante? Porque esse recorte histórico, ele mostra a saída do sistema feudal, onde as pessoas que nasciam pobres, elas tinham pouquíssimas opções de conseguirem ascender socialmente, até porque a própria sociedade onde se constituía o sistema feudal, ela não era dividida em classes sociais, e sim em estamentos. Só que o clero perde muita força no final do século XV. Ali, em meados do século XV, a gente tem o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, aonde tem o início da formação dos Estados-nações. Os países começam a surgir, unificados, poder centralizado, na mão do rei, do absolutista. E é nesse momento que começam as grandes expedições marítimas europeias, buscando novos rumos, novas rotas para as Índias. É nesse momento que nós temos a efervescência dos comércios mundiais por especiarias. E é por isso que a primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo mercantil, porque é o momento do mercantilismo, o mercado fica muito aquecido, ou capitalismo comercial, porque é o momento em que o comércio mundial está muito aquecido. E aí Constantinopla, que hoje é Istambul, cai para a mão dos turcos otomanos, né? Se eu não me engano. Se alguém estiver vendo aí e souber e quiser me corrigir, fica à vontade nos comentários. Constantinopla cai e eles precisam de novas rotas. Show. Eles começam a contornar a África e aí chegam nas Américas, começam o colonialismo na América e aí se passam 3 séculos praticamente, século XVI, XVII, até meados do século XVIII. A gente tem o capitalismo mercantil fazendo com que uma classe nova que surge nesse renascimento, nessa saída da Idade Média para a Idade Moderna, surge uma classe totalmente nova chamada os burgueses, a classe burguesa, que eram pessoas que tinham enriquecido ao longo da Idade Média, coisa que os cristãos não podiam fazer, porque era pecado. E aí quando o clero perde um pouco de força e esse estilo de vida baseado no sofrimento, na doação, perde um pouco de força e a galera começa a cada um por si, farinha pouca, o meu pirão primeiro, que é a frase, né, clássica do capitalismo, a galera que sai na frente é a burguesia. A burguesia, ela vai junto com os estados, com os reis, financiar as expedições marítimas europeias e vai usufruir muito desse colonialismo nas Américas. Se a gente for para Portugal agora e entrar num museu cheio de ouro, vocês podem ter certeza que esses ouros são da onde? Escrevam aí nos comentários. São da onde? Da onde que saíram esses ouros? Então, as burguesias europeias enriqueceram muito. Só que aí a gente chega no século XVIII, as burguesias europeias muito ricas, e aí a gente tem um salto na história da humanidade, uma revolução que acontece ali no meados do século XVIII. E é bom lembrar, galera, século XVIII são os anos 1700, mais ou menos perto de 1750, o mundo passa por uma transformação a partir do espaço da Inglaterra. A Inglaterra é o primeiro país a assumir as fábricas e a produção fabril como estilo de vida onde a produção fabril vai ditar a regra do jogo. E o que é produção fabril? Produção fabril é produção em massa, coisa que a humanidade nunca tinha experimentado.
produzir em larga escala. Por quê? Porque surge a máquina. Não estou falando de mim, eu sou a máquina também. Mas estou falando de outras máquinas. Que não são tão sofisticadas quanto eu sou, né, cara? Vocês vão de convir comigo, né? Galera, queria que vocês me dessem um feedback aí sobre o som. Sobre... Porque surge a máquina. Eu coloquei aqui no meu... Não tô falando de mim, eu sou a máquina também. No meu Instagram. Mas eu tenho que tirar o som. Que não são tão sofisticadas quanto eu sou, né, cara? Pô, que doideira, não consigo tirar o som. Mas beleza. Enfim, voltando. A parada é a seguinte. Quando a gente entra nessa segunda fase do capitalismo, a humanidade ela sofre um baque. Por quê? Porque o estilo de vida fabril começa a se tornar hegemônico. E o que isso vai trazer como consequência pra gente? A humanidade vai começar a se urbanizar. Os países começam a adotar o estilo de vida urbanocêntrico. Sabe esse estilo de vida que a gente vive hoje? Enclausurados em grandes áreas concretadas, com quase nenhum verde e muito concreto, onde os fluxos são intensos, onde é tudo muito intenso, né? A quantidade de propagandas, a quantidade de fluxos, e isso faz com que a gente tenha um estilo de vida novo para a nossa espécie. Esse estilo de vida começa aí, na primeira Revolução Industrial. É óbvio que lá no século XVIII, nós não tínhamos essas cidades globais, megacidades que nós temos hoje. Mas começa aí, tem o início aí, a gênese desse estilo de vida é aí, na primeira Revolução Industrial, no meados do século XVIII, anos 1700, anos 1750 ali, começa esse estilo de vida na Inglaterra. E aí o capitalismo ele vai mudar de fase, ele vai ter uma ruptura, porque ele vai começar a tomar conta não só das relações econômicas, mas da vida das pessoas. O capitalismo vai começar a entrar na vida das pessoas. Por quê? É nesse momento de efervescência da indústria que surge a relação entre o dono da fábrica, o chefe e o operário, que é o empregado. Já começou, Andréia. Começou tem um tempinho já. Mas tá no início, tem muita coisa para ser falada. Você pega a pipoca, ou o cafezinho, ou a água, no caso a minha, na garrafa da Juma Marruá, né? E senta, que se você tiver com tempo, vem comigo. Na Inglaterra, nesse momento, a indústria ela começa a tomar o lugar, a fábrica, né? A máquina da fábrica, ela toma o lugar do camponês. Olha só o nível de interferência que esse momento tem na nossa história. Até esse momento, todos os países tinham populações agrárias. Não existia população urbana muito grande. Eu não estou falando que não existia cidade. Porque o conceito de cidade, o que é zona urbana e o que é zona rural, tem a ver com a intensidade dos fluxos. Dentro de uma zona urbana, os fluxos eles circulam com muito mais fluidez. Entende? Na zona rural, às vezes, não tem nem luz elétrica, não tem água encanada, não tem estrada asfaltada, então os fluxos são mais lentos. Isso, inclusive, muda a nossa percepção de tempo. Quando a gente vai para o meio do mato, parece que o tempo passa mais devagar, né? É porque as informações que chegam na gente chegam mais devagar, chegam menos numerosas. E isso faz a gente ter a concepção de que o tempo está mais devagar. Quando a gente mora em grandes cidades, o tempo passa rápido, porque a quantidade de coisa que acontece, a quantidade de estímulo que a gente tem diário, faz com que a gente não veja a hora passar. E isso é extremamente novo na história da humanidade. Tem o seu embrião ali no século XVIII, na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a passar por essa transformação. E o porquê que o surgimento da indústria vai interferir nesse processo de urbanização? Das pessoas saírem do campo e migrarem para os núcleos urbanos. O que a gente configura como êxodo rural. O famoso êxodo rural. Êxodo é sempre saída. Êxodo rural é saída do rural. Se está saindo do rural, está indo para o urbano. As cidades, os núcleos urbanos, são muito antigos. A gente tem Alexandria como cidades muito antigas, sabe? E os núcleos urbanos... Pô, cara, tem alguém pedindo para entrar na live aí. Cara, eu não vou aceitar ninguém hoje, porque hoje o intuito é falar sobre a segunda fase do capitalismo. Tem um propósito específico essa live aqui. Então, se eu aceitar alguém... Não estou dizendo que essa pessoa não vai contribuir, mas pode fazer com que a live saia do rumo e eu não posso ficar falando aqui até meia-noite. Amanhã, 5h30 da manhã, eu estou em pé. Beleza? Mas quem quiser fazer live comigo, me manda mensagem que a gente faz live. Eu estou aqui para falar.
Enquanto deixarem, a gente fala. Então, o capitalismo, ele muda de patamar, ele sobe de patamar. Ele deixa de ser uma coisa simples, que era o mercantilismo, que era aquela procura por metais preciosos, e agora uma burguesia extremamente podre de rica, depois de 3 séculos de exploração das colônias americanas. As burguesias conseguem ter dinheiro para investir nas máquinas. E quando eu estou falando de máquina, galera, estou falando de máquinas a vapor. Máquina a vapor. Quando o cara era camponês, ele participava de todo o processo de produção. Ele plantava o algodão, ele colhia o algodão, ele levava o algodão para o seu tear mecânico. E aí ele fazia o tecido. Quando ele olhava o tecido, ele participou de todo o processo de produção, então ele reconhecia o seu trabalho no tecido. A partir do momento em que ele começa a perder espaço para máquinas que fazem tecidos muito mais rápido do que ele, no tempo que ele faz a máquina faz 1000, aí ele perde espaço. E aí ele vai trabalhar nessas fábricas, ele não participa mais de todo o processo de produção. Ele só participa de uma etapa. E aí que a gente chama, inclusive quem fala disso é Marx. Não quero falar de Marx aqui, até porque eu ainda tenho que ler muito. Mas quem fala disso é Marx. A alienação do trabalho. A alienação do trabalho é o cara que ele só fica especialista numa fase, numa etapa do processo de produção. Era diferente do camponês. Só que agora está surgindo essa nova relação de trabalho. Dono da fábrica, que eram os burgueses que ficaram séculos, e seus antepassados ficaram séculos explorando as colônias e enriquecendo. E aí essa galera no século XVIII, eles conseguem investir em comprar máquinas. A tecnologia já chegou nesse nível, máquinas a vapor, máquinas onde precisa botar carvão para queimar, e aí o carvão surge como o primeiro combustível da primeira revolução industrial. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui minha colinha. Outro advento da primeira revolução industrial é o ferro. Eles conseguem investir em... É o ferro. Aí eu tenho aqui nos meus slides. Primeira revolução industrial, o ferro, ele é o advento muito utilizado, e aí começam a surgir coisas de ferro. Por quê? Porque surgem as indústrias metalúrgicas, onde se faz coisa de ferro. Você pega o ferro da natureza e transforma numa porta de ferro, numa mesa de ferro. Tanto que as coisas antigas, quando você vai em alguma casa antiga, geralmente é tudo janela de ferro, porta de ferro. Esse negócio de alumínio é muito novo, muito novo. O Dinho falou, o filme do Charlie Chaplin mostra isso. Cara, o filme do Charlie Chaplin é quase isso. O filme do Charlie Chaplin vai ser de uma era um pouquinho mais à frente, que é o Fordismo. A gente vai chegar lá. A gente ainda não chegou nesses modelos de produção, Fordismo, Toyotismo, calma, que a gente vai chegar lá, porque isso faz parte do capitalismo, tá, gente? Beleza. Nesse primeiro momento, imagina como é que era a relação do dono da fábrica com o operário. O operário que era o camponês, que começou a ficar sem emprego, porque a fábrica produz muito mais rápido, muito melhor, e aí ele se vê na obrigação de sair do campo, vir para a cidade, onde a fábrica surge, porque fábrica é um fenômeno urbano, as cidades eram coadjuvantes, as pessoas moravam todas nas fazendas, no entorno, iam para a cidade para resolver qualquer coisa burocrática. Quando a gente assiste novela de época da Globo ou qualquer filme, a gente vê que a galera mora na fazenda. E aí precisa ir na prefeitura resolver alguma coisa. Bota roupa, bota o terno, pega a charrete e aí vai pra cidade. É onde tem coisas burocráticas, onde tem pouca gente morando. Só que as indústrias surgindo e gerando empregos, a galera começa a fazer o êxodo rural. Porque a vida no campo é difícil, independentemente. E aí a galera começa a fazer o êxodo rural, porque a galera tende a ir sempre aonde tem emprego. É o principal motivo de migração da população humana, desde o início, é motivo de melhorar a qualidade de vida. E hoje significa aonde tem emprego, tá? Quando começa essa relação, vocês imaginam que não tinha nenhuma regra, não tinha nenhuma regulamentação para fazer com que a gente tenha uma régua para delimitar quais são os deveres e quais são os deveres e os direitos dos patrões e os deveres e os direitos dos empregados. Surge aí no século XVIII. Surge aí na Inglaterra essa nova relação dono da fábrica, o que a gente chama de donos dos meios de produção, detentores dos meios de produção. Ó, eu tenho a máquina, então eu tenho a fábrica, então você tem que vender a sua força de trabalho para mim.
Beleza? Eu sou o dono da máquina, eu sou o dono dos meios pelo qual a gente produz. Tá? Então, você tem alguma máquina? Você é dono de algum negócio? Não. Você tem o que para vender? Você tem o que para colocar na mesa? Eu tenho minha força de trabalho, meus braços. Ah, então você é da classe proletária. E é aí que surge tudo isso, no século XVIII, na Inglaterra, meados do século XVIII, na primeira Revolução Industrial. E aí surge isso, e aí surgem aquelas histórias que a gente sabe. A galera trabalhava 16 horas por dia, não tinha salário mínimo, não tinha férias remuneradas, não tinha direitos trabalhistas, não tinha seguro-desemprego, não tinha um conceito de criança. Esse conceito de que criança tem que estudar, brincar e não pode trabalhar, exploração do trabalho infantil é crime, inclusive, isso é extremamente recente, cara. As crianças, inclusive, eu tenho aqui nos meus slides uma foto de umas crianças limpando algumas fábricas no século XIX já. A gente está no século XVIII, mas a foto, depois eu disponibilizo para quem quiser. Tem na internet, só vocês procurarem. E crianças que tinham máquinas onde só o braço da criança entrava, então eles eram muito bem quistos na classe trabalhadora, crianças, mulheres grávidas, idosos. Qualquer tipo de pessoa, era todo mundo igual, todo mundo trabalhava pra caramba, ninguém tinha final de semana e não tinha o salário mínimo, por exemplo. Ah, eu só quero te pagar R$200 pra trabalhar na minha fábrica. Ah, R$200 não é muito pouco, não dá. Ah, então sai que tem outro que quer. Essas leis trabalhistas, essas proteções ao trabalhador, vêm surgindo ao longo do tempo depois de muita luta, de muito sangue, inclusive, tá? De muito sangue, inclusive. E a galera agora coloca isso como um entrave ao desenvolvimento. Quer flexibilizar. Ah, quando o patrão e o operário, no caso, o trabalhador, o funcionário, eles resolvem sozinho entre eles, sem ter nenhuma regra, a galera chega num denominador comum. Jamais. Porque quem propôs isso lá atrás foi um cara chamado Adam Smith. Alguém já ouviu falar sobre o Adam Smith? O Adam Smith é um cara que escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, que é um livro gigante. E é na Riqueza das Nações que ele propõe o liberalismo econômico. E o que significa isso? É um modo de gerir o capitalismo. E o que o liberalismo econômico propôs no livro de Adam Smith? Era Adam Smith e David Ricardo. São os dois teóricos do liberalismo econômico. Isso lá no século XVIII. Vamos manter o contexto. O que o liberalismo econômico propôs? A não intervenção do Estado. E aí quando eu falo Estado, nesse momento, tem que pensar no rei, no monarca, lá na Europa. A não intervenção dele na relação entre o dono da fábrica, o burguês, e o operário, que é a classe trabalhadora, a maior parte da população, sempre, né? E aí o Estado não pode intervir muito, eles que se resolvam. Parece o que a galera pede hoje, né? Parece o que a galera pleiteia hoje, né? Então por isso que a gente fala que é uma ação liberal. É isso que é ser liberal, é o Estado não intervir na economia. Vocês ouvem pra caramba aí liberal, liberalismo, o que é liberal, o que é neoliberalismo, calma que a gente vai chegar lá. A gente, para entender o neo, tem que entender o liberalismo, o old liberalismo. Ele surge aí, no século XVIII, no momento em que o capitalismo está muito diferente ainda do que é hoje. Tá, agora, lembra que a gente fez na última live? A gente foi fazendo um paralelo com o Brasil, né? O Brasil, ele surge como Brasil, como colônia de Portugal, né? A gente só começa a contar a história dele a partir de 1500, porque como se ele não tivesse história antes, e é errado, porque tem muita história. Só que a história que ele começa ali no início do capitalismo é como colônia. Nos séculos 16 e 17, era palco da cana-de-açúcar, no litoral do Nordeste. Cana-de-açúcar bombando e o Nordeste bombando. Inclusive, se tiver algum nordestino assistindo, parabéns pelo dia 8. Fala, professora Ana. Demorei, mas cheguei para essa live top. Seja bem-vinda. Inclusive, professora Ana, professora de História, nós faremos uma live dia 20, na quinta-feira que vem, sem ser essa próxima agora. Na outra quinta, dia 20, às 20 horas. Foi 20 horas que eu combinei com você, professora Ana? Se não foi, me corrija. Nós faremos uma live falando sobre ditadura militar. Professora Ana é professora de História. Falaremos sobre a ditadura militar e desconstruiremos alguns mitos sobre a ditadura militar. A professora Ana vai trazer a perspectiva histórica e eu vou trazer a perspectiva geográfica. Vou falar da economia da época, de como que a indústria era na época. E a professora Ana
vai falar sobre a perspectiva histórica, sobre os acontecimentos históricos, para a gente fazer relação com tudo e fazer vocês entenderem de fato o que aconteceu. Tá bom? Então foi sim. Então 8 horas, quinta-feira que vem, dia 20, live com ela. Voltando ao assunto, o Brasil estava no ciclo da cana-de-açúcar. Século XVI, 1500 e pouco. Século XVII, 1600 e pouco. Tanto que a capital do Brasil nessa época era Salvador. O Brasil, né, funcionava lá em cima. Lá em cima. No século XVIII, 1700 e pouco, a gente tem a Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra. A Inglaterra se industrializando, logo depois a França se industrializando, os países da Europa mudando de patamar. Porque indústria é isso. Galera, indústria é o local de transformação da matéria-prima num bem de consumo. É onde o algodão vira roupa. Só que em larga escala, porque o algodão vira roupa no tear mecânico do camponês também. Só que a gente não pode falar que isso é indústria, porque a indústria faz isso em larga escala. E é por isso que isso impacta absurdamente na história da humanidade. Por quê? Porque da onde que vem a matéria-prima? Da natureza. E aí a gente desenvolveu um modelo econômico que, para a sociedade viver minimamente bem, ela tem que estar sempre consumindo, fazendo a roda da economia girar. Sempre consumindo. Só que isso às custas da destruição da natureza. É insustentável. O mundo está gritando agora, e é por isso que eu estou aqui, inclusive. Mas beleza, vamos aos poucos. É porque eu já queria concluir. Ah, e o capitalismo chegou nisso. É porque eu fico meio nervoso. O que acontece no século XVIII no Brasil? 1700 e pouco. A cana-de-açúcar, por causa da expulsão dos holandeses do Recife lá, os holandeses que tinham todo o know-how, todo o conhecimento de como plantar o açúcar e como refinar o açúcar nos engenhos, os holandeses foram expulsos, foram para as Antilhas, que são umas ilhas no Caribe ali, na América Central, e começaram a plantar açúcar nas Antilhas. E começaram a disputar o mercado do açúcar brasileiro, lá na Europa, começaram a disputar com o açúcar brasileiro. E aí a gente tem a queda do ciclo do açúcar brasileiro, e para o azar do Nordeste, porque foi aí que o Nordeste começou a ser uma região esquecida do Brasil, e aí até hoje tem os piores índices do Brasil, né? IDH, analfabetismo, mas não é por isso que eles votam no Lula, né? Eles são boicotados desde o momento em que a cana-de-açúcar começa a cair, e aí o que eles acham nas Minas Gerais? Eles acham o que eles estavam procurando desde o início, ouro. E aí começa o ouro, o ciclo da mineração, tanto que em 1763, se não foi isso, professora Ana, me corrija, mas eu acho que é esse ano, 1763, a gente tem a transferência da capital de Salvador para onde? Para a minha cidade, Rio de Janeiro, que é a cidade que mais foi capital do Brasil até hoje, em tempo, né? Então, é aí que começa a derrocada do Nordeste. O Nordeste vai surgir como os piores índices, porque eles ficam esquecidos. E aí fica na mão dos fazendeiros, fica na mão da galera que manda lá, e aí é outro país. Se tiver alguém aqui do Nordeste, inclusive a professora Ana é nordestina, não é? Sim, transferência para o Rio de Janeiro. Exatamente. E aí vamos voltar para o mundo. Inclusive eu tô meio gripado. O ideal mesmo seria não estar fazendo isso aqui, porque amanhã eu dou aula. Amanhã eu começo 8 horas da manhã e termino 10 horas da noite. Vamos voltar para o mundo. Século XVIII, Inglaterra se industrializou. Agora, olha o que tem a ver com a nossa história. Quando a Inglaterra se industrializa no século XVIII, o Brasil está bombando no ciclo do ouro. E aí começa uma debandada de ouro das Américas para a Europa. Absurda. Isso tudo às custas de trabalho escravo, tá? Que era uma... Não sou nordestina, moro aqui há 12 anos. Ah, perdão, professora Ana, não sei de onde você é. Mas se você puder falar, que isso sempre agrega, né? O Brasil é muito diverso. E aí, galera, para a Inglaterra, principalmente a partir da vinda da família real para cá, e a vinda da família real para cá é no início do século XIX, então a gente está entrando no século XIX. No início do século XIX, a vinda da família real para cá, Dom João VI vem, eu falei disso na última live. Tu é de São Paulo? Ah, você é paulistana? Da capital? Legal. São Paulo. O maior PIB do Brasil. A maior concentração de indústrias do Brasil.
a maior metrópole do hemisfério sul do mundo, São Paulo, a terra da garoa. Quando vem a família real para cá, tem a abertura dos portos para as nações amigas. Só que quem é a nação amiga de Portugal? A Inglaterra, que já é a principal potência mundial, porque se industrializou primeiro. E aí para a Inglaterra é interessante que o Brasil não se industrialize. O boicote começa aí. Na verdade, o boicote vem de antes, tá? No século XVIII, quando o Brasil ainda é colônia de Portugal, Portugal ainda rege o Brasil de Portugal, existia um alvará de proibição. Um alvará de proibição. O que era um alvará de proibição? Era terminantemente proibido existir quaisquer atividades industriais no Brasil. Tanto que tiveram vários boicotes. Tem um cara chamado Delmiro Gouveia. Depois procurem aí. Delmiro Gouveia. Ele era um cara que tentou fazer alguma coisa de indústria aqui no Brasil, algumas máquinas e tal, e botaram fogo para boicotar. Por quê? Porque para Portugal era interessante que o Brasil não se industrializasse. Era interessante que o Brasil ficasse dependente dos produtos industrializados já, maquinofaturados de Portugal. E aí quando tem a abertura dos portos às nações amigas, quem começa a achar que não é interessante que o Brasil se industrialize? Caraca, moro na cidade de Delmiro Gouveia. Que isso, cara? Eu nem sabia que tinha. Olha que coincidência, professora Ana. É em que estado? Não sei. Não sabia que tinha uma cidade com o nome dele. É na Bahia? Ou eu tô viajando? Me fala aí. E o Delmiro Gouveia foi um que foi boicotado, que tentou fazer alguma coisa de indústria aqui no Brasil e foi boicotado. A partir de 1808, quem começa a achar interessante o Brasil não se industrializar eram os ingleses. Ele foi o cara que criou o primeiro shopping da América Latina. Aí, cara, eu não sabia. Alagoas. Perfeito. Obrigado pela informação. Muito legal. O Delmiro Gouveia foi o cara que criou o primeiro shopping da América Latina. Muito legal. E ele foi muito boicotado. Muito boicotado porque era interessante para as nações industrializadas que o Brasil não se industrializasse. O Brasil só vai começar a pensar em se industrializar já para meados do século XIX. E o que acontece no século XIX, galera? Surge um cara chamado Marx. Eu não vou entrar aqui no que o Marx escreveu, no que é o comunismo, no que é o socialismo, no que é o marxismo. Eu não vou entrar aqui no fato de como que Marx começa a refutar o capitalismo. Por quê? Porque eu preciso falar do liberalismo econômico. O liberalismo econômico, proposto por Adam Smith no século XVIII, Adam Smith e David Ricardo, o liberalismo econômico faz a ascensão da burguesia industrial acontecer. Derby, o nome do shopping. Legal. Muito legal essa informação. Muito obrigado, professora. O liberalismo econômico faz a ascensão da burguesia industrial acontecer. A burguesia, que não era uma burguesia industrial, porque não existiam indústrias, essa burguesia ela vai enriquecer ao longo do colonialismo. Só que a partir do momento em que ela se torna dona das indústrias, ela começa a enriquecer muito mais. E aí a disparidade entre quem é o dono da indústria e quem só tem a força de trabalho para vender começa a ficar alarmante. A desigualdade começa a ficar alarmante. Por quê? Porque o liberalismo econômico, que foi o modelo econômico que regeu o capitalismo nessa primeira fase da Revolução Industrial, ele propunha que o Estado não tinha que intervir. Que o dono da fábrica e o operário iam chegar num denominador comum que todo mundo ia sair ganhando. Só que o que aconteceu? Começou a acontecer explorações, né? Trabalhos de 16 horas por dia, sem descanso, com remunerações baixíssimas. Só que, no que isso culminou? Isso culminou no fato de que a classe proletária não se converteu no mercado consumidor. Só que isso não fecha. Isso não fecha, sabe por quê? Porque eles estão produzindo em massa na fábrica. A classe proletária, que é a maior parte da população, os pobres, que trabalham como operário na fábrica, estão produzindo em massa. Só que eles são tão boicotados que eles não conseguem comprar o que eles mesmos produzem. Olha que doideira. E aí quando chega no século XIX, a Europa vai entrando em crise. A gente tem a primeira crise do capitalismo liberal, que a gente fala que é uma crise do liberalismo econômico, no final do século XIX, na Europa,
que inclusive é uma crise que vai fazer com que a Europa, no século XIX, ela vai se tornar um continente emigratório. Ela vai se tornar um continente onde as pessoas querem ir embora. Desemprego, fome, pobreza, desigualdade. E aí, quem tem condição minimamente, pega um navio e vem para onde? Colonizar os Estados Unidos e colonizar o Brasil. É nesse momento em que começa a se refutar a mão de obra escrava. Sabe por quê? Porque vai ter a revogação do alvará aqui no Brasil. Quando a família real chega aqui, há a revogação do alvará. Só que, para a Inglaterra, não é interessante que o Brasil se industrialize, mesmo sem o alvará de proibição. E aí tem um momento ali no início do século XIX que o Brasil simplesmente quase não desenvolve indústria. Tinha que importar tudo da Inglaterra. E isso para a Inglaterra era perfeito. O Brasil tinha que importar roupa da Inglaterra. O Brasil tinha que importar jarro de planta da Inglaterra. Cadeira e mesa da Inglaterra. E aí o Brasil não se industrializava. Até porque as elites agrárias brasileiras via com bons olhos essa não industrialização. Eles estavam ganhando dinheiro com o ouro. E aí depois surge o ciclo do café. Quando surge o ciclo do café, aí os barões de café começam a investir muito no café, começam a ganhar muito dinheiro. O ciclo do café, de todos os ciclos que o Brasil passa até 1930, que é quando o Brasil de fato vai se industrializar, calma que a gente vai chegar lá, quando o Brasil passa pelo ciclo do café, é o mais rentável, é o mais lucrativo, é onde os barões ganharam muito dinheiro. Só que no meio do século XX, no meio do século XIX, a gente tem algumas leis que começam a proteger o incipiente capital industrial brasileiro, como por exemplo, a Tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco foi uma lei que começou a colocar imposto, é um tipo de protecionismo que a gente fala, proteção. A Tarifa Alves Branco começou a colocar imposto sobre o produto que vinha da Inglaterra. E aí a indústria do Brasil, que começou a surgir devagarinho, começou a ter um pouco mais de lugar ao sol, porque o produto da Inglaterra veio muito mais caro. Não é isso, professora Ana? Tô falando merda? Se eu estiver falando merda, você me fala. A Tarifa Alves Branco começou a dar uma moral legal para a indústria brasileira, e começou uma indústria brasileira. Aí, em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que vai extinguir o tráfico negreiro. Galera, o tráfico negreiro era um negócio muito lucrativo para muitos empresários. O escravizado, sequestrado da África, à força, ele vinha como uma mercadoria. Então tinha muita gente que vivia disso. A galera fazia muito dinheiro. Só que quando chega em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico negreiro, não pode vir mais negros escravizados para cá. Os que estão aqui continuam escravizados, mas agora não pode vir mais. A galera que ganhava dinheiro com isso, não tem mais aonde investir e ganhar mais. E aí sabe o que eles começam a fazer? Ah, é? Vou começar a investir em indústria. E aí que surge o que a gente chama de Era Mauá. O que é a Era Mauá? Porque o Barão de Mauá foi um dos que fez isso, né? Que começou a investir em pequenas fabriquetas, que a gente chama. A Era Mauá é um momento de surto industrial do Brasil. Começam a surgir várias indústrias. Só que, quem é que está investindo em indústria no Brasil? É o Estado, que no caso o Império? Não. É o capital privado, o empresário. E aí ele está investindo em indústria de retorno rápido. Ele não vai investir numa mineradora. Ele não vai investir numa indústria de base. Ele vai investir numa indústria têxtil, numa indústria alimentícia, que dá retorno rápido. Pioneiros no processo de industrialização do Brasil. Exatamente. E aí, essa galera vai começar a investir no final do século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, depois da Lei Eusébio de Queiroz. Essa galera vai começar a investir em indústrias de bens de consumo não duráveis. Esse é o primeiro tipo de indústria que surge no Brasil. O Brasil começa a sua industrialização não pela base, e sim pela indústria de bens de consumo não durável, que é aquele bem de consumo como a roupa, por exemplo, que a gente tem que ficar trocando de tempo em tempo, dura pouco, né? Isso no final do século XIX, e aí, no final do século XIX, a Europa entra em crise por conta do liberalismo econômico. Poxa, olha só, a galera sendo explorada lá nas fábricas, não recebem tanto dinheiro assim. E aí eles mesmos não têm dinheiro para comprar o que está sendo produzido em massa na fábrica. O mercado interno europeu começou a não conseguir absorver
essa produção em massa. Isso vai gerar uma crise absurda, porque se a galera não compra, o teu estoque começa a aumentar. E aí você tem que mandar a galera embora, porque você não precisa mais produzir a todo vapor. Só que seu estoque aumentou, o preço do teu produto vai baixar. E isso faz fábricas fecharem. E aí começa o desemprego. E aí que a galera não vai ter renda mesmo para comprar nada. E aí vira uma bola de neve, vira um vórtice para baixo, né? Vira uma espiral para baixo. E aí a Europa, na década de 70 do século XIX, calma que eu vou chegar lá, professora Ana, essa daí é a segunda crise do liberalismo econômico. Em outro lugar, né? Em outro lugar. Vou chegar lá, vou explicar isso hoje. Pretendo parar aí hoje. Pretendo parar aí. No final do século XIX, na verdade, na década de 70 do século XIX, a gente tem essa primeira crise de superprodução. Exatamente, professora. Essa primeira crise de superprodução. O que é crise de superprodução? É quando você produz pra caramba e o mercado não absorve. Isso quebra qualquer sistema. E o capitalismo, ele corre desse negócio de diminuir a produção, desaquecer a economia, porque isso significa desemprego. Olha só o sistema que a gente se enfiou. Olha o sistema que a gente se enfiou. Se a gente quiser parar de degradar a natureza, a gente tem que causar desemprego, né? Ou uma coisa ou outra. E aí, como é que a gente faz? Beleza, vamos continuar. Final do século XIX, crise de superprodução, que vai gerar muito imigrante europeu, e aí vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil. Quando tem esse surto industrial, olha só a cabeça da galera, presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Quando surge esse surto industrial no Brasil, o que é indústria? É um local onde se produz em massa, em larga escala. Mas com qual intuito? Vender. Só que a mão de obra brasileira, o público brasileiro era de escravos. Até 1888, a galera era escravizada. E mesmo depois de 1888, a galera não tinha renda. E aí o que eles fizeram? Uma das causas da abolição da escravatura era que aquele tipo de mão de obra, a mão de obra escrava que não tem renda, não era mais benquista. Era preciso ter uma mão de obra com salário, que a gente chama de assalariada. Opa, quase que eu derrubei aqui. Estão querendo me boicotar. Era preciso ter agora o negócio mudou. O capitalismo ficou mais complexo. E aí a gente tem a abolição da escravatura como uma forma de, primeiro, mudar a mão de obra, fazer um mercado interno que o Brasil não tinha. Segundo, para embranquecer a população, né? Porque você tem a população majoritariamente composta por pessoas negras, era uma afronta à eugenia, né? Uma afronta à elite branca. Minha garganta estranha. Tá arrastando. Mas beleza. No final do século XIX, a gente tem a segunda revolução industrial. E também temos a ruptura da fase do capitalismo. Primeiro vamos falar da segunda revolução industrial e depois vamos falar da terceira fase do capitalismo. E tudo está acontecendo concomitantemente, tá? Porque quando a gente fala de revolução industrial, a gente está falando da indústria. E olha só como é que é maneiro isso, galera. Até a primeira revolução industrial, não existiam os três setores da economia. Só existia o setor primário. E o setor primário é onde a galera tem contato com a natureza. São os extrativismos, extrativismo mineral, extrativismo vegetal e o animal. São a agropecuária, a agricultura e a pecuária. É a agropecuária. Tem contato com o primário, a matéria-prima. E o que é o setor secundário? É quando a indústria surge, porque a indústria é o setor secundário. Setor secundário é quando surge um local que transforma a matéria-prima num bem em larga escala. É isso que é a indústria. Em larga escala, através das máquinas. No caso, no início, era a máquina a vapor. Vocês sabem o que é a Maria Fumaça, né? Aquele trem que vai soltando fumaça. Aquilo ali é um trem que precisa estar sempre sendo alimentado com carvão. Aí fica um cara lá na caldeira, lá jogando carvão. O Titanic também. São as máquinas a combustão externa. E aí por que a gente tem que falar da segunda Revolução Industrial? Porque, na minha opinião, a segunda Revolução Industrial, que acontece no final do século XIX, um século e meio depois da primeira, a segunda é mais impactante na vida da humanidade ainda mais. A primeira é importante porque é a primeira. A segunda é mais impactante por quê?
Porque primeiro que vai surgir o petróleo como combustível das máquinas. E até hoje o petróleo é a principal fonte de energia do mundo. Infelizmente. Infelizmente. Isso daí é a raiz de um problemaço que a gente vai enfrentar aí agora. Vocês não perdem por esperar. Infelizmente. Segundo, surgem as siderúrgicas que transformam o ferro, que é um advento muito utilizado na primeira Revolução Industrial. As mineradoras conseguem tirar ferro em quantidade da natureza e conseguem transformar nas indústrias de bens de consumo em cadeiras de ferro. Isso é da primeira. Só que na segunda surge um novo material, que é a partir da junção do ferro, do manganês, que é um mineral também, que tem que ser minerado também, e do carbono, que é um elemento da natureza. Na siderúrgica eles transformam na liga de aço. Na liga de aço. O que é a liga de aço para a humanidade? É onde a gente começa a trabalhar com concreto armado. E aí surgem esses prédios gigantes. E aí a paisagem urbana muda. É só você ir agora para o centro de Manhattan que você vai entender o que eu estou falando. Ou para o centro aqui do Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou para qualquer cidade grande, você vai ter prédios grandes. Isso só pode com o aço. E o aço é um advento da segunda Revolução Industrial. Olha o quão impactante isso é. Se eu não te convenci, vou te convencer agora. Um outro advento da segunda Revolução Industrial, e a gente está no final do século XIX, a Europa está passando por crise, mas essas paradas estão acontecendo. Um outro advento é a eletricidade. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui conversando sobre isso. Tá? A eletricidade surge no século XIX, no final do século XIX, como um advento da segunda Revolução Industrial. E o motor de combustão interna. E isso vai fazer com que surja o automóvel. O automóvel começa a surgir ali, e aí no início do século XX começa a se popularizar. Beleza? E a segunda Revolução Industrial, ela vai transcender as fronteiras da Europa. Dois países vão começar a se industrializar. O Japão, no final do século XIX, vai passar pela era Meiji. Eu não vou entrar nisso. Depois a gente fala de Japão. Na próxima live, a gente vai falar de Japão, porque a gente vai falar de toyotismo. Na próxima live, porque já é mais recente. E os Estados Unidos começam a surgir como um integrante importante nessa história toda. Os Estados Unidos vão passar pela Guerra de Independência no século XVIII. Vão passar pela Guerra de Secessão, que eu acho que é no século XIX. Professora Ana, me ajuda. É 1800 e pouco, Guerra de Secessão, né? Guerra de Secessão é a guerra civil americana, onde a galera, olha o Franklin aí. É, o Benjamin Franklin, exatamente, é nessa época. Dinho, é nessa época. E a Guerra de Secessão vai ter a vitória da burguesia. Da burguesia. Das colônias do norte. E aí, para vocês terem noção, vamos fazer um paralelo da história dos Estados Unidos com a história do Brasil? Vamos fazer? No ano de 1850, eu falei que o Brasil desenvolveu a lei de Eusébio de Queiroz. 1864, obrigado, Dinho. A lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico negreiro e isso vai influenciar pra caramba aqui. No ano de 1850, o Brasil vai desenvolver a lei de terras. E se você não sabe o que é a lei de terras, se você se interessa em saber o porquê que o Brasil é um país com uma concentração de terras muito grande, eu já fiz uma live, tá aqui no meu feed, que conta a história da terra no Brasil. Eu conto a história da terra no Brasil, vou fazendo os links, e aí a gente chega no porquê que o Brasil hoje é um país... Caraca, eu babo muito falando, cara, eu tô cuspindo muito. Ainda bem que vocês não estão na minha frente. Olha só o advento da internet. Importante. 1864, 1861 até 1860... É, isso aí. É década de 60 do século XIX. Então, é nesse contexto. Sabe o que acontece nessa década de 60 do século XIX? Os Estados Unidos fazem uma ação chamada Homestead Act. Uma ação chamada Homestead Act, século XIX. Obrigado, professora Ana. Uma ação chamada Homestead Act, é até redundância, mas o que foi isso? Os colonos que estavam vindo da Europa, fugidos da crise, o que eles fizeram? Começaram a dar terras pequenininhas para esses colonos começarem a migrar para o oeste, expandir o território estadunidense para o oeste. Aí começa a marcha para o oeste, culpa do aparelho, exatamente. É horrível isso aqui, gente. Horrível. Mas eu estou usando para... É uma obra. Primeiro ficar ruim para depois ficar bom, né? Beleza.
E aí essa marcha para o oeste nos Estados Unidos foi através de distribuição de pequenos lotes de terra. E aí os Estados Unidos fizeram a sua reforma agrária já aí. Enquanto o Brasil mercantilizou a terra. Oi, tia Ilma, tudo bem? Seja bem-vinda. Já falei coisa pra caramba aqui, se quiser assistir depois, vai ficar gravado no meu feed, tá bom? A marcha para o oeste, exatamente, professora Ana, a marcha para o oeste. E aí os Estados Unidos vão fazer o contrário do Brasil. O Brasil vai concentrar cada vez mais as terras. E os Estados Unidos vão democratizar cada vez mais as terras. Olha que legal. E aí olha o resultado hoje, né? Compra ou conquista. Conquista dos povos originários que foram massacrados, né? Foram dizimados, os índios. Os indígenas norte-americanos lá, né? Foram massacrados. Com o intuito, é o Destino Manifesto, não é isso? A civilização do leste indo em direção ao oeste, e aí levando civilidade para povos bárbaros. Povos bárbaros? Os índios são povos bárbaros? Não são povos bárbaros. Os índios que viviam em comunhão com a natureza, que não precisava desmatar nada. Onde é que tem isso de barbaridade, brother? Barbaridade é o que a gente está fazendo, pô. Barbaridade é o que a gente está fazendo. Vivendo nossas vidas enclausurados em grandes cidades, cagando pro meio ambiente, vivendo como se não houvesse um amanhã, cada um por si. Isso é ser bárbaro. Pelo amor de Deus. Então, continuando. Guerra de Secessão. Obrigado, Dinho. Quem quiser ler, ele deixou o link aí. Aí, no final do século XIX, a gente chega na terceira fase do capitalismo. Calma que a gente já está chegando no final. Que horas são? A gente já está chegando no final. E semana que vem tem a continuação. A gente vai chegar nos dias de hoje e aí a gente vai fazer esse caminho aí, até chegar nos dias de hoje, para vocês verem a merda que a gente está enfiado. Mas beleza. É importante tomar ciência das coisas pra gente conseguir sair, pô. É importante. Quando a gente chega no final do século XIX, na transição pro século XX, ali no final dos anos 1800, início dos anos 1900, a gente tem o surgimento de um capitalismo financeiro. A gente começou no capitalismo mercantil, subimos de patamar no capitalismo industrial, e aí agora a gente chega no capitalismo financeiro. O quão impactante isso é pra gente? Vou explicar. Nesse momento surge o capital virtual. E o que é algo virtual? É algo que não apalpamos. Até esse momento, o dinheiro era físico. Começa com as pepitas de ouro, ou os pedacinhos de cobre, os pedacinhos de prata, e aí a galera começa a modular e fazer moeda, e aí depois começa a botar sua moeda no banco, e pegar um papel, e aí a gente chama de papel moeda ou cédula, e aí o dinheiro vem se complexificando. Esse dinheiro se torna virtual por quê? Porque surge, pela primeira vez, as bolsas, surgem, né? As bolsas de valores. O que são as bolsas de valores? São espaços onde as empresas que surgiram lá na primeira Revolução Industrial e agora no final do século XIX estão gigantes, são monopólios, oligopólios que tomam conta dos mercados. Essas empresas, elas abrem o seu capital nesses espaços que nós chamamos de bolsas de valores. O que é abrir seu capital? É colocar ações, papéis dela ali, para qualquer um que quiser investir nela, comprar uma ação, comprar um papel. E aí se ela continuar crescendo, tendo lucro, todo mundo ganha. Aí você tá com dinheiro na mão, se você botar ele debaixo do colchão, ele não vai render, né? Ele vai só desvalorizar. E aí você começa a ver uma empresa que tá bombando, você vai, vou botar meu dinheiro nessa empresa, ano que vem eu tiro o dobro. É isso, a gente faz isso até hoje, tem a galera que faz isso até hoje, beleza. Isso começou aí, galera, no final do século XIX, transição para o século XX, no que a gente chama de capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista, porque é nesse momento que as indústrias, as empresas estadunidenses e europeias, japonesas ainda não, estadunidenses e europeias, já estão muito grandes, principalmente europeias, tá? A Europa ainda é o grande centro do mundo. A Inglaterra ainda é a potência. Os Estados Unidos se industrializaram agora, um século depois da Inglaterra. Tá bom? Só que aí a gente adentra o século XX. Lembra que eu falei que a Europa... Olha isso, galera. Lembra que eu falei que a Europa ela passou por uma crise no final do século XIX por conta da superprodução? Isso vai gerar tensões
entre os líderes europeus. Tensões. Por quê? Porque os mercados internos deles não estavam mais conseguindo absorver a demanda, o que estava sendo produzido, e eles ficaram meio sem saber o que fazer. Era sem precedentes, eles não sabiam o que fazer. E aí o que eles fizeram? Fizeram uma reunião em Berlim, que eles chamaram de Conferência de Berlim, isso no ano de 1885, meados da década de 80 do século XIX, eles se organizaram em Berlim, capital da Alemanha, e pegaram o mapa da África e da Ásia e dividiram entre si com réguas. Galera, quando eu falo com régua, eu não estou falando metaforicamente, tá? Eu estou falando que eles pegaram o mapa da África e da Ásia, a gente não pode esquecer da Ásia, e eles pegaram a régua e falaram assim, ó, daqui pra cá é seu Portugal, daqui pra cá é seu Espanha, daqui pra cá é seu Bélgica, daqui pra cá é seu França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, cada um vai explorar uma parte desse submundo. E aí, o que foi o colonialismo lá nas Américas, no início das expedições marítimas, no início do capitalismo, vai ser o neocolonialismo na África e na Ásia, o que a gente chama na história, né, professora Ana, de imperialismo europeu. Por quê? Porque é uma forma imperialista, uma forma nada democrática de impor o seu estilo de vida, o seu estilo de economia, o seu modo de tratar, de ter relações, em outros povos que não tem nada a ver com isso. E a ideia é, eles, os povos africanos, os índios americanos, são sub-raças. A gente pode escravizá-los porque eles não são da mesma raça que a gente. Eles não são seres humanos. Eles não têm alma. Eles não são cristãos. E aí a gente pode escravizar e tratar como mercadoria sim, que não é pecado. Foi isso que a Europa fez nas Américas, na África e na Ásia. Só faltou a Oceania. Faltou não, né? A Austrália e a Nova Zelândia faltou. Só faltou a Antártica, mané. Será que faltou a Antártica? Eu acho que os pinguins da Antártica foram colonizados pela Europa. Novo modo de colonizar e submeter os povos ao bel prazer. Exatamente. E aí, no século XIX, eles vão colonizar a África. Se você olhar o mapa da África, vai lá olhar o mapa da África. O mapa da África, principalmente na parte norte. Os países têm fronteiras retilíneas. Parece que foi feito com régua. E aí eu te digo que não parece, foi feito com régua. Sem nenhuma presença de nenhum africano na discussão deles para colocar a demanda dos africanos. Como se o território não tivesse ninguém. Eles enxergavam assim. Ó, nós estamos levando civilidade para vocês. Agradeçam. Só que o que a Europa fez com a África? A Europa pegou etnias historicamente rivais, que viviam cada uma no seu território. Tinham tretas? Tinham. Só que era a treta deles lá. A Europa simplesmente chegou e ignorou isso. E começou a criar países, porque na época estava famoso, né? Estava na moda criar países, estados-nações, com fronteiras delimitadas. E aí simplesmente colocou tribos, etnias rivais dentro do mesmo país. Aí a Europa, aí tem vários estudos, né? Na história tem, né, professora Ana, que diz que os europeus se aliavam a uma etnia para fazer mal a outra, para bater na outra, para escravizar a outra e tudo mais. Costumo dizer coxa de retalhos europeu. É uma coxa de retalho. Novo modo de colonizar. É coxa de retalho mesmo. E aí, cara, ao longo do século XX, os países africanos foram tendo a sua independência, né? Ao longo do século XX. Tem país africano que até hoje não é independente. Mas ao longo do século XX foram acontecendo as independências dos países africanos. Países criados pelos europeus, com etnias rivais dentro do mesmo território, disputando o poder. O que significa isso? Guerra civil. O que os países da África vivem até hoje? Guerras civis. Olha que pesado. Olha que pesado. Tá? E aí, isso acontece no final do século XIX e início do século XX. Só que essa disputa por território, por mercado externo, e também busca por recursos naturais, né? Da África e da Ásia, essa busca ela estremeceu mais ainda as relações entre as potências europeias. E como a professora Ana que está aqui, que é professora de história, não vai me deixar mentir, isso foi a grande causa, lógico que não foram os estopins, mas a grande causa por trás
da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial é muito importante. Por quê? Porque os Estados Unidos vão fazer da Primeira Guerra Mundial um grande negócio. E é aí que eles vão se tornar a maior potência mundial. Tô errado, professora Ana? Os Estados Unidos, que se industrializaram no final do século XIX, eles adentram ao século XX, ali, beleza, aí começa a guerra, 1914, Primeira Guerra Mundial. Que de mundial não teve praticamente nada, porque foi principalmente no espaço europeu, né? E aí tinha uma galera, era Inglaterra e França de um lado, a Alemanha, que eu nem sei se era Alemanha já, né? Não era mais Prússia. Era Alemanha e Itália do outro. Eram quase os mesmos atores da segunda, quase. Tinha o Império Turco Otomano, que também era grande ali na área, inclusive vai sumir depois da Primeira Guerra Mundial, né, que ele é um dos derrotados. E os Estados Unidos, que estavam a um oceano de distância e não teve uma bomba, um tiro no seu território. E aí eles viram a guerra como uma forma de lucro, uma fonte de renda. O que os Estados Unidos fizeram? Eles olharam para o seu parque industrial e falaram assim, ó, fábricas do meu Estados Unidos do coração, para de produzir tudo que vocês estão produzindo, vão produzir arma. A galera na Europa está precisando de arma. Tanto que a indústria bélica estadunidense é uma das mais fortes até hoje, né? E aí fica óbvio do porquê que a galera da extrema-direita faz propaganda para armamento da população. Tem interesse econômico por trás, obviamente, né? Ninguém tá pensando no bem-estar de ninguém não, galera. Esquece. Arma. Alimentos também, mas o principal negócio era arma. E aí os Estados Unidos tinham duas aliadas lá, que era a Inglaterra, que era a sua antiga metrópole, e a França. E aí vendeu armas pra essa galera, vendeu armas. E aí a guerra durou de 14 a 18. E aí, galera, a indústria estadunidense, ela deu um hype. Deu um hype. E aí o que aconteceu? Os estadunidenses, com dinheiro guardado, com situação maneira, o que eles pensaram? Pô, vou começar a investir na bolsa. Vou começar a comprar a ação dessas indústrias que estão subindo pra caramba. Porque aí eu boto um dinheiro aqui hoje, ano que vem eu tiro o dobro. E quando você bota um dinheiro numa empresa, compra a ação de uma empresa, é como se você estivesse investindo nela. Certo? Então, isso foi efervescente nos Estados Unidos. Quando a guerra acaba, a Europa está destruída, tanto os vencedores quanto os perdedores. Só que a Alemanha, ela é considerada oficialmente a culpada pela guerra, né? E aí ela vai sofrer várias sanções. E é nesse palco de... Fala, Ítalo! Tamo junto, irmão. Beijos. Tamo junto. E a Alemanha, nesse palco de tristeza, de revolta, de miséria, é onde vai surgir o sentimento ultranacionalista que nós chamamos de nazismo. Né? O nazismo, o fascismo. O nazismo é um fenômeno fascista. O fascismo, ele surge como sempre com alternativas rápidas para sair da crise. E aí são muito seduzentes, sabe? Muito seduzentes. É o que está acontecendo no Brasil agora. Mas a gente está falando do fascismo, não do fascismo brasileira, né? Estamos falando do fascismo do primeiro fascismo, lá na Europa. Foi nesse momento aí de a Europa arrasada da guerra. Beleza. Os Estados Unidos estavam com um crescente. Por quê? Se a curva das empresas está assim e a galera começa a comprar ação dessas empresas, a curva vai guinar mais para cima ainda. E aí vira uma bola de neve para cima. Cara, os Estados Unidos entram na década de 20 numa euforia econômica absurda. Absurda. Só que tem um problema. A Europa não vai ficar comprando arma doidado para sempre. Acabou a guerra, a Europa destruída, aí os Estados Unidos ainda tem uma desculpa de agora a gente não quer mais vender armas para vocês, mas a gente pode vender roupa, alimento, utensílios domésticos, calçados, o básico, porque vocês estão todos destruídos, né? E aí as indústrias bombam muito. Aí o estadunidense entra na década de 20 como se não houvesse o amanhã. Imagina como é que não era viver nos Estados Unidos na década de 20, onde acabou a Primeira Guerra e teoricamente o mundo ia estar em paz. A paz durou pouquinho, né? Mas os Estados Unidos do outro lado do oceano, então meio que
cagando, tá tudo destruído lá, beleza. E aqui, ó, prosperidade, liberdade individual, dinheiro, vamos trabalhar, vamos prosperar. E aí os Estados Unidos entram numa década de 20. Imagina você viver esse mundo sem a preocupação de que a gente está degradando a natureza, que é a que a gente tem hoje. Como se não houvesse amanhã. Vamos queimar petróleo, vamos produzir, vamos comprar, vamos consumir, vamos viver como se não houvesse amanhã. Década de 20. Ninguém falava em aquecimento global, né? Só que a conta chega, o boleto chega. Quando você bebe muito no dia anterior, no dia seguinte, o boleto chega. A fatura sempre é cobrada. No início da década de 20, a euforia econômica nos Estados Unidos começou a dar uma estagnada. Por quê? Porque a Europa começou a se reconstruir. E começou a não comprar mais tudo dos Estados Unidos. Só que, mais uma vez, o capitalismo não está preparado para isso. Porque o capitalismo para ele não existe regredir. Tipo assim, pô, a Europa está comprando menos, vamos produzir menos. Porque produzir menos significa desemprego. É um sistema insustentável. E é por isso que eu tô aqui. Pra divulgar essa porra. Caralho, presta atenção. É insustentável, é burro. Ele é seduzente pra caramba. É muito gostoso, né? Ter tecnologia, comer tudo que você quer, né? Mas dá merda toda hora. Toda hora. Enfim, vamos voltar pro prumo. É porque eu fico empolgado. É porque sobra argumento. Entendeu? Ao longo da década de 20, a economia estadunidense começa a dar uma guinada mais ou menos para baixo, porque as indústrias já não estão conseguindo mais vender como antes. Se você fosse aquela pessoa que botou dinheiro naquela indústria que estava subindo pra caramba, o que você vai fazer agora? Vai tirar. E aí imagina geral tirando. Geral querendo vender as suas ações. Todo mundo. E ninguém querendo comprar. O que acontece? Fala pro pai de vocês. Crise. E aí isso vai adentrar a década de 20. Vai começar a gerar desemprego. As indústrias vão começar a fechar. E aí a gente chega na fatídica data de 24 de outubro de 1929. O que acontece nessa data? A Bolsa de Valores perde liquidez. O que é perder liquidez? Ela simplesmente não tem como mais operar. Tá todo mundo querendo vender suas ações e ninguém quer comprar. E aí simplesmente ela não tem como mais fazer nada, ela fecha. O que é um banco perder liquidez? Poxa, vamos supor que eu tenho uma poupança no Itaú. E aí eu tenho 100 mil no Itaú. Para não ficar debaixo do travesseiro. 100 mil no Itaú. Meu dinheiro não tá parado lá, não tá no cofre. Meu dinheiro tá... O Itaú tá fazendo o que quiser com o meu dinheiro. Mas a hora que eu quiser, se eu chegar amanhã pro Itaú, eu quero os meus 100 mil, ele tem que ter pra me dar. Se ele falar pra mim agora, pô, cara, não tenho, é porque ele perdeu liquidez. E isso pro banco significa quebrou. Quebrou. E foi o que aconteceu com a Bolsa de Valores de Nova York, onde a galera tinha investido milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. A professora Ana falou, quinta-feira negra, exatamente. Enfim, eu não sei se essa expressão é mais benquista, né? Porque pode ser uma expressão racista. Mas a galera usava essa expressão para se referir à quinta-feira, 24 de outubro de 1929, que foi o dia com o maior índice de suicídio da história dos Estados Unidos. Até hoje, não teve nenhum dia que teve mais suicídio. Por quê? Porque a galera pegou tudo que tinha e investiu, cara. É aquela sociedade fomentada ao consumo, fomentada a gerar riqueza, a produzir, a estar sempre ganhando dinheiro. E aí a galera simplesmente começou a investir. Era moda. Só que a bolsa quebrou. As indústrias quebraram, a bolsa quebrou e todo mundo quebrou. Todo mundo, o dinheiro perdeu. Aquele papel não valia mais nada. E aí a galera simplesmente se matou. Muita gente se matou, fome nos Estados Unidos. Cara, essa crise, ela vai fazer com que o Brasil, por exemplo, mude de patamar. Por quê? Quais eram os dois principais compradores de café do Brasil? Europa, que passou por uma crise no final do século XIX, passou pela Primeira Guerra Mundial no início do século XX, e aí estava em reconstrução.
E aí agora os Estados Unidos entram numa crise também. Os Estados Unidos eram outro grande comprador de café do Brasil. E aí a gente tem uma queda no café. E é nesse momento que os caras que estavam com muito dinheiro, eles começam a investir em indústria ali no início do século XX. E em 1930, Getúlio Vargas vai entrar no comando e ele vai ser o primeiro representante do Estado, do governo, a investir em indústria. E aí Vargas vai começar a indústria brasileira sob outra perspectiva. Sabe por quê, galera? É nesse momento da crise de 29, que até hoje é considerada por alguns autores como a pior crise do capitalismo, da história do capitalismo. Pior do que essa agora de 2008. E a gente vai chegar na de 2008 nas próximas lives. Essa crise de 29, ela gerou uma crise absurda no capitalismo inteiro. O Brasil sofreu também, mas os Estados Unidos foi muito forte. E essa crise vai colocar em xeque o liberalismo econômico do Adam Smith. Por quê? Porque já tinha tido uma crise com o DNA do liberalismo na Europa, a crise de superprodução do final do século XIX, e aí agora tem mais uma crise com o DNA do liberalismo nos Estados Unidos. Em dois espaços diferentes, o liberalismo econômico ele se mostrou insuficiente. E aí vai surgir um novo tipo de capitalismo, que é o que a gente chama de capitalismo de Estado, que é antagônico ao capitalismo liberal. O capitalismo liberal é o Estado mínimo, é o Estado ausente, é aquele Estado que não bota muitas regras no jogo. Só que eles viram que a tendência é sempre criar uma bolha e estourar em crise. A tendência é sempre a exploração, criar bolha, estourar em crise. E aí, um cara chamado John Keynes, ele vai propor o que ficou conhecido como keynesianismo, que é um outro tipo de capitalismo, onde o Estado, o governo, representado pelo monarca, pelo presidente, pelo primeiro-ministro, que seja, o governo do país, ele vai ser o principal gestor da economia. Tá vendo como é que é o antagônico ao liberalismo? Ele vai ser o principal gestor da economia. Tanto que Vargas vai ser esse cara, JK vai ser esse cara, os militares vão ser esses caras de desenvolverem o Brasil eles mesmos, de botar dinheiro, de desenvolver infraestrutura, de criar empresas estatais para gerar emprego e sem interferência na economia. O Vargas vai ser o cara que vai criar as leis trabalhistas. O Vargas vai ser o cara que vai criar várias estatais no Brasil. E isso é ser keynesiano. O keynesianismo, a primeira atitude keynesiana que o mundo vai ver, vai ser o New Deal. New Deal do Roosevelt, que é o presidente que vai injetar trilhões de dólares na economia estadunidense para salvar os Estados Unidos da crise liberal. Tá entendendo? Então, toda vez que tem crise, quem é que salva? É o Estado. É sempre assim. Isso já aconteceu várias vezes na história. É o Estado. Isso é demonstrado pelo New Deal. Tá? E aí a gente chegou no final da live de hoje. Por quê? Chegamos na segunda revolução industrial, chegamos na terceira fase do capitalismo e chegamos na crise de 29. A partir da crise de 29, vai ter a superação do liberalismo econômico e o capitalismo vai se vestir de outra roupa. Um capitalismo de Estado, que pretende criar um welfare state, estado de bem-estar social. Como assim? Poxa, o capitalismo keynesiano é onde o governo cria empresas estatais. Vargas fez isso. Criou a CSN, criou a Vale do Rio Doce, criou a Petrobras, criou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, criou a Fundação, a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, criou várias estatais. Qual é o intuito? Pleno emprego. Dar emprego para a galera, diminuir a taxa de desemprego, oriunda da crise de 29, e fazer com que a galera se transforme numa sociedade de consumo. Por quê? Porque é só assim que a roda da economia vai girar e todo mundo vai se dar bem. E aí eles começaram a perceber que é preciso a interferência do Estado, porque senão a coisa descarrilha. É descarrilha que fala? Nossa, viajei. Vou até dar uma penteada aqui, ó. Independente de qualquer coisa. Hoje eu nem tinha penteado ainda, hein, galera? Para girar a economia, exatamente, professora Ana. E aí o keynesianismo, ele vai surgir para criar o estado de bem-estar social
dar uma moral para a classe trabalhadora, proletária, para ela se transformar numa sociedade de consumo. E é nesse momento que começa a surgir o marketing, a propaganda, a publicidade como ciências que começam a tomar o caminho de criar a necessidade no consumidor para o consumidor estar sempre comprando. Galera, na próxima live, que vai ser segunda que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, a gente vai falar do capitalismo keynesiano, aí vamos fazer o paralelo do Brasil com o mundo, e aí a gente vai entender esses anos dourados que vão terminar na década de 70, com a crise do petróleo, e aí vai surgir o neoliberalismo, que é o que rege a gente até hoje, e também na próxima live eu vou falar do taylorismo e do fordismo que vai começar agora junto com o keynesianismo. O que é taylorismo, fordismo e toyotismo, que é conhecido como pós-fordismo? São modos de se produzir. E isso vai andando paralelamente com esses modelos econômicos que a gente falou. Liberalismo econômico, que vai ter duas crises, e aí vai dar lugar ao keynesianismo. O taylorismo é o primeiro a surgir lá atrás. O que o taylorismo traz? Eu não falei que a relação dono da fábrica com o operário era uma relação nova? E aí o taylorismo, o Taylor, ele vai ser um cara que vai propor o que a gente chama de gerenciamento científico. Ele vai começar a criar a figura do gerente, o cara que fica supervisionando as tarefas, os operários, para racionalizar o tempo e ter cada vez mais lucro. Poxa, em quanto tempo você consegue apertar 10 parafusos? Aí ele cronometra. E aí ele começa a fazer treinamento no cara para o cara conseguir apertar mais parafusos naquele mesmo tempo. E aí assim a gente consegue produzir cada vez mais produtos. Produção em massa. E aí o Fordismo ele vai ser meio que uma atualização do Taylorismo, mas isso é assunto para a próxima live. E aí na próxima live a gente vai chegar na terceira revolução industrial e vai falar de globalização, vai falar do mundo atual, e aí vai construir o que é o capitalismo de fato. E aí eu vou provar para vocês a necessidade, a urgência de nós superarmos o capitalismo como modelo de vida. Porque eu não posso nem mais falar que é modelo de produção, porque ele já está em todos os âmbitos da nossa vida, né? Nossa vida foi totalmente mercantilizada. A nossa saúde, a nossa educação, o entretenimento, a cultura, nosso corpo, nossa mente. Então é preciso que a gente saia disso. E a gente só sai disso tomando consciência do que está acontecendo. Beleza? E quem não gostou, faz 5 minutinhos na mão comigo. Para não perder o costume e sem perder a amizade. Tá bom? Um beijo em vocês, tamo junto. Qualquer coisa me mandem mensagem. Quem quiser, tiver vontade de fazer live comigo sobre algum assunto, propõe no direct, tá? E divulguem, comentem na live, porque agora ela vai pro meu feed lá, e aí ninguém comenta, parece que ninguém tá assistindo, pô. Comenta lá. Fala qual foi a parte que mais gostou. Ela vai pro meu feed, tá? Um beijo, boa terça-feira para todos e todas. Que seja de paz, de muita luz, equilíbrio, e vamos superar o capitalismo, porque a natureza tá gritando. Tanto a natureza lá fora, quanto a natureza interna nossa. Tá bom? Até a próxima. É nóis. Beijos.